Alô, alô, meus queridos, mais um episódio do Bem Bolado com HG e hoje a gente fala sobre os confrontos da Copa do Brasil. São confrontos curiosos porque vamos começar pelo confronto do Cruzeiro com o Grêmio, que aí os dois maiores campeões da Copa do Brasil se encontrando. O Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro é inferior, mas a campanha do Cruzeiro é superior. Não é só campanha, resultado não. Ver o Cruzeiro jogar e ver o Grêmio jogar, e eu não estou dizendo isso simplesmente porque o Cruzeiro venceu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de outra competição, a pegada é outra, a situação é outra, a pressão será outra, né? Então, calma lá. O que eu estou dizendo é o seguinte: aqui há uma, e por razões muito claras, há uma aceitação e até um certo muito respeito com esse início de trabalho do Pepa no Cruzeiro. O trabalho dele entrou muito rápido, o time responde muito bem em campo, porque é organizado, mas também porque, além de ser organizado, é um time que compete, mas demais. Corre, e aí, sabendo das limitações que tem, corre muito, corre muito. E isso é inegável, que o Cruzeiro tenta correr mais do que o adversário para compensar, por vezes, uma limitação que tenha quando a gente vai comparar elencos. E aí vai pegar esse Grêmio, que tem hoje, eu escutando muito as rádios do Sul, questionamentos muito grandes com o trabalho do Renato, de ser um time sem nenhum padrão, de ser um time, por vezes, até os colegas do Sul falando de um time mal treinado, de coletivas repetitivas, sem explicar de fato o que anda acontecendo com o Grêmio. Então, assim, quando comemoraram o empate contra o Fortaleza, por exemplo, aí teve gente da imprensa lá do Sul que ficou pistola da vida com isso. E, honestamente, Fortaleza hoje é um time muito mais organizado que o Grêmio. Só que o Grêmio tem um elenco qualificado. E aí, por isso, você se lembra o que eu disse aqui, que considerava que o adversário do Cruzeiro fosse o mais difícil. Fosse o mais difícil. E mesmo olhando para o América, a situação do América no Brasileiro e do Inter também, aliás, daqui a pouco vamos falar desse confronto, que ele tem uma curiosidade, eu considero do Cruzeiro porque o elenco do Grêmio é melhor, o Grêmio tem boas peças, só ainda não encaixou. Mas aí, Copa do Brasil, a história é outra. O Renato sabe trabalhar isso muito bem na cabeça dos jogadores. Então será um confronto muito interessante que o Cruzeiro vai ter que jogar. Eu acabei de falar isso aqui na turma do bate-bola. O Cruzeiro vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o América para trazer um bom resultado diante de um Grêmio que, assim como o Cruzeiro, tem uma baita tradição na competição. Mas só tradição não passa, não traz classificação e não coloca o Cruzeiro na próxima fase. Então, vai ter que jogar muito mais do que jogou aqui, trazer um bom resultado para meter pressão no jogo de volta e passar pelo Grêmio. Eu olho para a organização do Cruzeiro, o momento do Cruzeiro, olho para o Grêmio, e aí a única coisa que me preocupa no Grêmio nem é organização, encaixe, etc. É o elenco. Tem muita qualidade técnica que aparece muito bem quando o time está ajustado, o que não é o caso, mas tem muita qualidade técnica. E na Copa do Brasil, convenhamos, o Renato sabe preparar muito bem a cabeça dos jogadores. Tem uma coisa que fala muito bem do Renato, é de vestiário e ponto final. Esse confronto daqui a pouco vamos falar do Atlético contra o Corinthians, mas esse confronto do América contra o Inter, nós estamos falando da pior defesa da competição contra o pior ataque da competição. Veja você o encontro dos dois nesse primeiro jogo acontecendo aqui em Belo Horizonte. O Mano também muito questionado, não vive um bom momento. Acabei de dizer aqui que o Inter tem o pior ataque da competição. E o América mal, principalmente agora, né, nas goleadas que vem tomando, sofrendo muitos gols, mas começou a jogar mal, pelo menos os 3 primeiros jogos do Brasileiro, curiosamente, não se apresentou mal. Vamos voltar naquele papinho chato, desempenho e resultado? Pois é, vocês ficam chateados quando eu falo, mas não há como ser diferente. Desempenho não vale nada sem resultado. Jogava bem, mas não ganhava. Jogava bem ou razoavelmente bem, perdia, jogava razoavelmente bem, empatava. E depois veio com o Cruzeiro aqui, que vinha de uma sequência de vitórias contra o Cruzeiro, e adivinha o que aconteceu? Tomou uma goleada, sofreu uma goleada. Então a América vive um momento conturbado, muito difícil, mas ainda assim, vendo o Inter jogar, ainda assim, acho que o América pode ser um duríssimo adversário para o Internacional. E eu acredito que possa ser.
Tomara que eu não esteja errado. E nesse confronto do Atlético contra o Corinthians, o Atlético vem num momento melhor, o Atlético vem num encaixe melhor, o Atlético é um time mais intenso, o Atlético é um time mais bem treinado, é melhor treinado que o Corinthians, sim. O Corinthians ainda tem sido um catado, tem bons nomes no elenco, mas é um time que tem bons nomes, mas dentro de campo é um time que ainda é muito lento, um time que acelera pouco, acelera quando a bola está no Roger Guedes, quando está no Yuri Alberto, quando o Adson entra e faz uma fumaça pelo lado direito e tal, mas é um time lento, de toque de bola lento, e tem, convenhamos, por exemplo, as duas laterais. Hoje, eu respeito muito a história do Fagner e do Fábio Santos, mas hoje são jogadores que têm dificuldade, porque a idade chega para todo mundo, inclusive para eles. O Gil já não é um jogador que goza de tanto prestígio, né? O Balbuena foi afastado. Então vocês estão entendendo que o Corinthians vive um momento ruim, mas é Copa do Brasil, não é brasileiro. Então não sei o que o Luxemburgo pode arrumar com esses caras dentro do vestiário para, de repente, fazer com que eles demonstrem algo em campo que não vem demonstrando. E ao Atlético, se jogar o que jogou contra o Internacional aqui no final de semana, eu acho que já tem uma grande possibilidade de vencer o jogo. Pavon está muito bem, Paulinho, um cara extremamente inteligente, fez um bom jogo no final de semana, muito questionado, inclusive, pelo gol perdido na cara, mas depois foi lá e converteu. O Hulk, é sacanagem. O meio-campo com o Johan se movimentando caso vá para o jogo. O Zarate dispensa comentários também, batalha trazendo uma certa segurança para os homens de zaga. Eu não sei se o Lemos voltando ou não, é o principal zagueiro do Atlético. Mariano, eu acredito que deve ser mantido, porque o jogo foi sábado, um dia mais de recuperação, e ele marca melhor num setor que o Roger Guedes, que é o principal jogador do Corinthians, atua. Então acho muito interessante. E pelo lado esquerdo, mantendo o Rubens, e acredito que assim o Atlético deve ir para esse jogo contra o Corinthians, que vive uma temporada realmente complicada. O time joga um futebol de qualidade duvidosa. E se tudo correr bem, o Atlético, eu acredito, se tudo correr, o que é correr bem? Dentro da normalidade. O Atlético vive um momento melhor, é mais ajustado, tem qualidade, contra um Corinthians que vive um momento ruim, início de trabalho do Lucha ainda não pegou. Não sei se o Lucha era, eu sei, para mim o Luxemburgo não era o treinador para estar ali nesse momento, o que não quer dizer que ele não possa passar pelo Atlético e seguir na Copa do Brasil, mas eu acho que não era. E os jogadores do Corinthians, perguntado, alguns deles, o Paulinho, por exemplo, não confirmou. Era o treinador para esse momento do Corinthians? Não, sabe como é que é? E tergiversou e não respondeu. Então, em condições normais de um Atlético jogando o que vem jogando no Brasileiro contra o Corinthians, eu acredito que deve passar pelo Corinthians nessa fase de Copa do Brasil. E aí, entrando 4 milhões e 300 na conta de quem passar, convenhamos, é uma bela quantia. Bom, enfim, é apenas uma projeção aqui nesse espaço que a gente tem para fazer uma resenha. Uma pena que vocês não estejam do lado de cá para a gente abrir uma gelada, tomar uma, comer um torresmo e falar da rodada boa da Copa do Brasil. No mais, se inscreva no canal da Itatiaia, ative as notificações, clica aí no sininho, dê um like e muito obrigado por acompanhar aqui o nosso Bem Bolado com HG. Até a próxima. Valeu!